Partimos agora para a análise aqui em estúdio. Comigo tenho Eduardo Batista Correia, analista político, e também Orlando Samões, especialista em relações internacionais. Professor, começo por si. Precisamente com estas declarações, desta ameaça, nomeadamente de Trump, está aqui a intensificar ameaças e diz mesmo que os Estados Unidos precisam de afastar a Rússia e a China do território da Groenlândia e, por isso, os Estados Unidos precisam, disse mesmo esta expressão, de adquirir a Groenlândia. Estamos perante, de facto, apenas uma ameaça ou, mais perto daquilo que possamos imaginar, os Estados Unidos vão, de facto, avançar para esta vontade? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Aproveito para vos cumprimentar. É, de facto, uma postura muito difícil de compreender. A política costumava ter uma elegância e uma forma de estar que, infelizmente, nesta época de Trump, parece estar muito comprometida. Falar desta maneira, quer gostem, quer não, é, enfim, no fundo, muito criticável. Para mais porque será muito difícil, de facto, defender do ponto de vista militar. E temos a administração americana a dizer isso mesmo, que a Dinamarca não se vai conseguir defender. Ora, isto entre aliados fica mesmo muito mal. O poder dos Estados Unidos também estava em ter consigo um conjunto de países democráticos, livres e abertos que, no fundo, tinham muito do modo de vida dos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos unilateralmente que diminuíram o número de bases, que foram dezenas na Groenlândia, que diminuíram o número de pessoas que tinham em presença constante e, portanto, dentro dos acordos existentes, era possível estreitar laços com a Groenlândia, aumentar a presença militar para inibir ou coibir a Rússia e a China de poderem ocupar esse espaço com futuras rotas ou até mesmo com ataques, porque, pelos vistos, há uma preocupação mesmo de ocupação da Groenlândia que podemos compreender. Mas no quadro atual era possível sem este tipo de ameaças que, no fundo, enfim, pensávamos que estariam ultrapassadas desde 1945, com o desenho que tínhamos de ordem mundial. Os Estados Unidos, a última vez que negociaram com a Dinamarca deste género foi com as Ilhas Virgem, que ficaram sempre numa posição, foi em 1917, mas ainda era no contexto da Primeira Guerra Mundial, podiam ser ocupadas também, neste caso, por uma potência inimiga, creio que seria a Alemanha, há uma venda da Dinamarca. E o que é facto é que essas ilhas ficaram um pouco tal como o Porto Rico, com as devidas diferentes para com Guam, já no Pacífico, numa situação muito estranha em que o chefe de Estado é o Presidente dos Estados Unidos. Eles votam algumas vezes para as primárias, mas não têm uma efetiva representação no Congresso pela qual ainda lutam. E esta também é a dificuldade, mesmo que na Groenlândia quisessem, por via da independência, estreitar os laços com os Estados Unidos, a questão é que modelo, que estatuto teriam dentro dos Estados Unidos. Isto assumindo que as pessoas da Groenlândia queriam estreitar esses laços. Podem não querer, têm direito a isso. E neste caso acho que temos que perceber a posição da Dinamarca. Não foi só um barco, há um reconhecimento internacional e, portanto, não foi só um barco há 500 anos, como diz Trump, não é isso que está em causa. E, acima de tudo, estamos a entrar numa política com muito poucas maneiras. Consegue-se muito mais quando não se usa a força, quando atraímos para as nossas causas os outros, e os Estados Unidos tinham essa hipótese, mas infelizmente estamos neste nível de diálogo. Eduardo, qual é a sua visão depois destas palavras em que o Presidente dos Estados Unidos diz que vão de facto intervir na Groenlândia, nem que seja à força, portanto, quer queiram, quer não? Esta é uma expressão dura de como é que se entende? Subscrevo muito do que o Orlando acabou de nos transmitir. Evidentemente que esta forma de estar na política é muito assustadora, nomeadamente quando no final do século XX, na segunda metade do século XX, o mundo andou a tentar construir uma ordem mundial que nos assegurasse algumas regras, de modo precisamente a impedir este tipo de atitude que assustou muito a história na primeira parte do século XX. Adolf Hitler, que também foi eleito, teve atitudes muito parecidas com estas que Donald Trump está neste momento a trazer para cima da mesa e, portanto, vejo com uma grande preocupação por todas estas formas de estar, esta diplomacia de rufia
Isto é uma diplomacia de rufia, não é uma diplomacia de respeito, de boas maneiras, é uma diplomacia de ameaça, no fundo traz muita instabilidade. E, portanto, no fundo, como a Groenlândia é território europeu, é território do Reino da Dinamarca, evidentemente nós, portugueses, pertencemos à União Europeia, devemos ver estas ações com uma grande preocupação, até porque nós temos um território, que é o arquipélago dos Açores, que está numa posição muito idêntica do ponto de vista geoestratégico àquilo que Donald Trump considera serem os territórios que deve controlar. Portanto, no fundo, os próximos somos nós. No fundo, quando Donald Trump achar que a base das lajes lhe permite, no fundo, olhar para o restante arquipélago e torná-lo americano, porventura, as atenções da União Europeia, as atenções de Portugal, tratarão deste tema de uma forma um bocadinho mais rigorosa do que aquela que tem sido a posição do nosso governo relativamente a estas ameaças na Groenlândia. E, portanto, Anabela, para concluir, não são boas notícias para o mundo, não são boas notícias para a ordem internacional. Nós deveríamos estar a investir muito mais no reforço dos poderes das Nações Unidas, que no fundo são hoje um elemento, parecem quase um observatório de comentários, de comentadores, e no fundo o que Donald Trump está a fazer, no fundo, é transformar os Estados Unidos, que eram de algum modo um alicerce desta democracia no hemisfério norte, no hemisfério ocidental, num país que se está a pôr em causa todos os pilares de uma democracia e de um entendimento. É muito perigoso para o mundo. Até porque os habitantes da Groenlândia dizem que não querem ser americanos, portanto, rejeitam estas intenções do Presidente dos Estados Unidos. A vontade de quem está e quem vive na Groenlândia não interessa, neste caso? Pois isso é que é, enfim, temos que notar que os grupos de oposição da Groenlândia, que são um bocadinho mais soberanistas, digamos assim, têm sido reforçados. Aqueles que representam a maioria dos groenlandeses, pelo menos nas últimas eleições, creio que são mais próximos de um estreitar de laços ainda mais forte com a Dinamarca. Portanto, é natural que, estando um país tão pequeno, 57 mil habitantes, nesta situação, que se citam, enfim, mais groenlandeses hoje do que nunca e estão dispostos a lutar, não aceitam até um valor de compra e repare-se que é um valor de compra muito estranho. Porque... Até se fala em 6 mil milhões de dólares a cada habitante, neste caso seria 100 mil dólares a cada um, tendo em conta que são 46 mil. Sim, já se falaram em vários números a chegar até valores desse género e nem assim as pessoas estão a querer aceitar, incitar esse diálogo, até porque é muito difícil transacionar com a ameaça de força por trás. Uma coisa era ser mesmo uma compra e venda livre. Outra coisa é os Estados Unidos dizer que depois terá outras opções caso não seja aceite. Portanto, isto já há aqui um elemento um bocadinho mais que parece coercivo. E, portanto, as pessoas defendem-se. A Dinamarca já disse que não no passado, disse que não, creio que, portanto, em 1946, houve uma tentativa deste género. Precisamente. Mesmo quando foi a compra do Alasca, houve uma primeira investida dos Estados Unidos para tentar também chegar à Groenlândia, que nunca foi formalizada. Quero que essa não foi, a de 46 foi. Pensávamos que... Trump... Agora vale a pena explicar a quem é que o Alasca foi comprado. Sim, que foi, bom, no caso foi à Rússia. À Rússia, não é? precisamente. Mais tarde Lenin tentou, como tinha sido feito um negócio pelos czares da Rússia, Nicolau II, ele não quis dar continuidade e achava que o Alasca ainda lhe pertencia, porque no fundo era um governo revolucionário e não queria ter às suas costas as decisões anteriores. Mas os governos têm às suas costas as decisões anteriores e têm que acatar com elas. E tanto se vê que, de facto, quer em todo este tipo de situações, o Alasca ou as Ilhas Virgens nunca mais foram recuperadas e o pior, bom, no caso do Alasca hoje é um Estado constituído dos Estados Unidos de pleno direito, mas muitas destas situações do estilo Porto Rico, Guam e outras, ou mesmo as Ilhas Marshall, que são independentes mas que normalmente votam sempre de acordo com os Estados Unidos, ficaram numa situação que também não é das mais claras e que ainda continuam a lutar por direitos. Portanto, o que fará aos groenlandeses que, para já, querem ser dinamarqueses ou independentes, e isso é com eles, e deveria de haver mais respeito pelas pessoas. Os Estados Unidos ensinaram-nos a ter respeito pelas pessoas, muitas vezes esta ordem liberal era até acusada de ser um pouco individualista, no sentido de respeitar muito os indivíduos e os seus interesses. Ora, não estão a respeitar os interesses das pessoas da Groenlândia. Muito bem.